Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Chegamos à última lição dessa série de vídeos, desse primeiro trimestre de 2018, pessoal. Chegamos então na nossa 13ª lição, os resultados da mordomia cristã. Foram aí vídeos após vídeos, semana após semana, estudando esse tema de forma bastante profunda, e foi um prazer estar com vocês durante toda essa série de estudos, tentando explorar o verdadeiro sentido da mordomia cristã que o autor veio trazendo. Foi muito legal, e mais legal ainda porque você participou com a gente, nos motivou, manteve a gente animado aqui para que a gente pudesse continuar gravando esses vídeos, que não é fácil, né? Agora, só para vocês terem uma ideia, são 00:12, mas estamos aí, firmes e fortes, graças a Deus, Deus proverá todo o resto. Estamos aqui desde 9:30. Preparando e lendo e orando a Deus. Mas vamos lá. Eu queria antes agradecer, porque é uma forma, pessoal, de demonstrar o nosso carinho, a nossa gratidão por vocês que assistem o canal, que comentam, que fazem parte desse projeto do Entre Linhas. Então, a gente se sente mais feliz podendo citar aqui o nome de alguns, mandando um abraço para alguns que pedem, que é uma forma da gente ter assim, esse relacionamento um pouco menos frio desse YouTube, ok? Então nós queremos agradecer ao Marcos Antônio, mandar um abraço aí para a igreja de Itaim Paulista, São Paulo, Stefane Vieira, Sandra Bitar, Valmir Ribeiro, que inclusive falou que está pegando as lições e fazendo alguns sermões, que não dá para você explorar tudo isso na Escola Sabatina. Valmir, um abraço. Elvis José, que inclusive falou sobre o uso da King James, fiel. Volney Rissiquen, Rosângela Fabri, que também falou que está se tornando viciado. Então, Entre Linhas virou uma droga, A gente entende o carinho, pessoal. Valeu aí pela é de Espigão do Oeste, Rondônia. Isso, tem um amigo lá que é de Espigão do Oeste, o André, amigo da época de Desbravador, Conheço antes dele ser casado, já está com as filhas grandes lá. E amigo de longa data, é ancião lá em Espigão do Oeste. Um abraço para Espigão do Oeste. Mauri Gonçalves, o Armstrong, que mandou um joião, valeu Armstrong, sempre curtindo os vídeos. Auresito Martins, Wagner Barros, também já tornou aí um parceiro do canal. A Aldenice Almeida, Saqueia Câmara, Esmeralda Viana, minha sogrinha, Antônio de Mello, sempre com a gente, Simoni Santos, Márcia Santos e Robertson Dolce, de Ponta Grossa, no Paraná, aqui perto do nosso estado. Pessoal, não tem como a gente agradecer o carinho de vocês. Muitos outros também comentaram, mandaram, se expressaram de acordo com para o Alexandre, que como vocês perceberam, nós estamos sem a nossa cara metade aqui, o contraponto, para balancear o Ricardo, como alguns comentaram, Ricardo? Mas na verdade, realmente, o Entre Linhas não é o mesmo sem o Alexandre, Ele está fazendo muita falta, mas é necessário, ele está afastado um pouquinho, está se colocando a mente no lugar, e Deus está fortalecendo, e nós agradecemos o carinho que vocês demonstraram, comentando e mandando sentimentos aí, e mandando força e orando muito, para que o Alexandre, o seu pai e toda a sua família seja consolada nesse momento de perda. Pessoal, um abraço para vocês. Continuando o nosso estudo então, nas entrelinhas dessa lição, nós vamos tentar então explorar cada texto, tentando contextualizar o texto, contextualizar o livro e trazer algo mais para você se aprofundar nos estudos aí da lição da Escola Sabatina. Vamos lá, no sábado eu quero começar lendo o verso áureo, mas não pelo verso 12, porque o texto vem trazendo os versos 11, o verso 12 do capítulo 2 de 1 Pedro. Eu vou ler então o verso 11 e o verso 12, que diz assim aqui na minha versão. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e verso 12. Só achando aqui. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo aí sim o verso 12, exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, a primeira coisa que eu quero perguntar aqui para o Ricardo é assim: se nós usarmos o princípio do assunto do verso anterior para analisarmos esse verso 12, a questão é manter-vos
mantendo-vos exemplar, refere-se somente a paixões carnais? O que significa essa questão de paixões carnais aqui? Então, vamos lá. Vamos entender isso. Sobre dentro da ótica da língua hebraica, né? A gente já falou em outros vídeos, pode ter gente que está chegando agora, mas quem já está acostumado já ouviu falar do Yetzer Hará e o Yetzer Hatov. O Yetzer Hará é a formação, é o pender para o mal. O Hará é o pecado naquele sentido do errar o alvo. Então, não é propriamente essas paixões carnais, não está falando de paixões de ordem, de conotação sexual. Não, é qualquer tipo de equívoco, qualquer tipo de erro. É a natureza pecaminosa, é o pender para o mal. Que isso aconteceu depois do pecado. Depois do pecado nós adquirimos essa tendência para o erro, para não acertar o alvo. O Yetzer Hatov, de onde surgiu essa formação do Yetzer Hatov? Foi ocorrendo a semana da criação, né? Yehi Or, vai Or, né? E disse Deus a luz e houve luz, o primeiro dia da criação. Depois, no termo do primeiro dia, ele usa a expressão Tov. Segundo dia, Tov, a formação do homem. Então sempre se utilizou toda a formação da terra, essa expressão Tov. E o homem também, Tov, que significa bom. O Yetzer Hatov é a nossa tendência para o bem. Essa tendência para o bem ela é pré-lapso, é antes do pecado. E ela é resgatada pelo nosso Goel, pelo nosso resgatador, pelo Messias. O Messias possibilita esse resgate. No processo de santificação, passaremos por esse processo de santificação, que nós iremos voltar para o Yetzer Hatov, que seria a formação original, como Adão era antes do pecado. Legal. E essa questão aqui do dia da visitação? Esse dia da visitação, segunda vinda de Cristo. Cristo volta, né? Aqui utiliza a expressão do Kyrios, que é o Senhor. O Senhor é na volta do nosso Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, haverá aquele momento que chamamos de glorificação. É onde o Yetzer Hará será completamente retirado da nossa essência. Não vai fazer parte da nossa essência. A nossa formação será totalmente Yetzer Hatov. E vai ter mais coisas sobre santificação ainda, né? Sim. Nesse sentido. Ainda é importante, acho que você contextualizar todo o livro de 1 Pedro, ou seja, quais são as características que nós temos desse livro? Então vamos lá. Primeira coisa, para quem foi escrito esse livro? Foi escrito para as igrejas da Ásia Menor, é onde é a Turquia hoje. E eram igrejas fundadas por Paulo. A gente vai entender um pouquinho mais por que Pedro escreveu para essas igrejas fundadas por Paulo quando a gente fala do quando que ela foi escrita. Quais seriam essas igrejas? Quem está acostumado a estudar profecia e Apocalipse, lembra de Éfeso, Esmirna, Sardes, eram igrejas da Ásia Menor. Tá, vamos lá agora onde? De onde? A gente tem lá em 1 Pedro 5,13, que quer dar uma lidinha lá, vou dar uma lidinha lá para a gente. Só um minutinho. Tá. 1 Pedro 5, verso 13. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Exatamente. Então aqui Pedro está dizendo onde ele estava, só que tem duas interpretações aqui. Uma primeira que é literal, que Pedro estaria na Babilônia, literal, onde é o Iraque hoje, e que Pedro estaria, na verdade, em Roma, se utilizando, na verdade, de uma expressão, sentido figurado, vamos dizer assim. Aquele sentido, provavelmente, é o mesmo utilizado pela escatologia do Apocalipse, quando se refere à Babilônia, né? Quando se refere à Babilônia, e ele, na verdade, estaria em Roma. Essa é a segunda interpretação. E a gente encontra esses intérpretes que trabalham com isso, eles encontram evidência externa em 2 Timóteo 4,11, porque eles entendem assim, Marcos estava com Pedro. Em 2 Timóteo 4,11,
parece que Marcos estava em Roma, na mesma data em que foi escrita a carta. Que diz assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Em Roma, o que estava acontecendo? Havia uma perseguição em Roma, porque Nero teria tacado fogo na cidade e colocado a culpa dos cristãos. Porque ele queria reconstruir Roma do jeito dele. Né? Mas essa perseguição era centralizada. Mas muitos inimigos dos cristãos se aproveitavam e perseguiam fora daquele centro. Mais ou menos por volta de 64 a 67 depois de Cristo. Veja bem, essa perseguição. Agora, quando que foi escrita essa carta? Entre 67 e 68, logo após o martírio de Paulo. Então veja bem, para igrejas que foram fundadas por Paulo, Pedro escreve uma carta logo após o martírio de Paulo. Então eles estavam se sentindo órfãos. Ela foi enviada por Silas nesse período de perseguição, nesse período que Paulo ele já tinha acontecido o martírio dele, e como um alento para esse povo. Legal, avançando agora para a lição de domingo, mordomia e piedade. Durante toda a lição, o autor apresenta os livros da carta de Tito, né, mais concentrado nesse livro. Como que você poderia assim, explicar melhor o contexto dessa carta? Para que essa carta foi escrita, a carta de Tito? A gente tem aqui no domingo, né, no primeiro parágrafo lá, fala: pessoas piedosas vivem em santidade. Ok, pessoas isso está em Tito 1:1, só que a gente tem que entender para que contexto que ele está falando isso. Né? Vamos lá. Primeiro, Tito, ele era grego. Ele era grego convertido por Paulo. Paulo resistia muito porque as pessoas queriam praticar a Brit Milá nele, que é a circuncisão, só que ele era gentil. Isso é um ritual que não teria nada a ver com santificação, principalmente para um gentil. Não estaria ligado ao etzer hatov, você se tornar melhor, esse ato externo. O importante para o gentil era a circuncisão no coração, para o judeu também, né? Mas o mais importante é que ele era circuncidado no coração. Essa carta tem uma semelhança com os problemas que a gente encontra em Timóteo. Designação de líderes apropriados. Essa carta foi para a Creta. Lúcio, dá uma lidinha lá, Tito 1:12. 1:12. Vou ler o verso 10 aqui, que forma um parágrafo. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os de circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Aí o verso 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Veja bem, ele fala de pessoas circuncidadas, né? Eram os judaizantes que entravam nas casas e pregavam justamente isso, que o ritual era que salvava. E não era Cristo que salvava, havia aquela substituição ali. É a Brit Milá que salva. Se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. E pregavam o rito como sendo uma condição de salvação. E o Paulo usa um exemplo aqui. Ele fala de um profeta deles, isso, que seria o cretense, né? O cretense Epimênides, que é aquele mesmo profeta profeta grego, que é um dos poucos profetas que acreditavam na existência de um único Deus. Falamos no vídeo passado de Epimênides, o altar, ele cita também Epimênides no Areópago, né, quando ele discursa para os gregos, que ele acreditava num único Deus. E a gente vê lá em Tito, a gente vê lá no capítulo 2 e no capítulo 3, fala de boas obras. No 2,14 fala se você dedicar a prática de boas obras. Você ser um exemplo no versículo 2, versículo 7. Capítulo 3:1, você deve fazer o bem. 3:8, empenhar-se com a prática de boas obras. 3:14, boas obras para sermos produtivos. Em momento nenhum fala em boas obras para sermos salvos. Que diferença, né? O texto também que a lição traz é sobre o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 6 ao 8. E, na verdade é mais o 8, né? Mas só para contextualizar aqui, 3 do 6 ao 8. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, novamente o mesmo assunto de Tito, né? E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados,
conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E aí 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Bom, o texto, é claro, é meio o mesmo contexto de Tito, mas ele fala aqui que, de modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Quando que Janes e Jambres resistiram a Moisés? Isso. Essa expressão, Janes e Jambres, na verdade, seriam nomes mágicos do faraó. Legal. Quem resistiu, na verdade, Moisés queria retirar o povo do Egito, e essa resistência, na verdade, era por parte do faraó, que acabou depois. Uma questão interessante aqui é que Paulo aqui novamente fala de apostasia, uma apostasia vindoura, e fala de falsos profetas. Que vinham nas casas pregando um evangelho diferente do dele. As mulherinhas, né? Isso. Mas o mais interessante, no verso 14 e no verso 17, ele fala do antídoto para a apostasia. E esse antídoto para a apostasia é a palavra de Deus. É utilizar adequadamente a palavra de Deus com finalidades realmente voltadas para a dignificação de Jesus, de Deus, de Yahweh, do Espírito Santo. Ou seja, ensinar mesmo a palavra e não ensinar somente aquilo que lhe interessa, usando a palavra como apoio, né? Isso, e um ponto interessante também aqui é que muitas vezes até a gente tem que, por exemplo, nós vamos lá, pregamos um sermão ou coordenamos uma lição, e daí vem alguém tentando explicar alguma coisa melhor para a gente. Daí, como você já falou, você se coloca numa posição de oráculo. Você não quer estar errado. Daí a pessoa mostra na Bíblia para você, você vê que a pessoa está querendo só contribuir, mas você não quer estar errado. E daí você tenta pegar a Bíblia para transformar a Bíblia naquilo que você disse. Muitas vezes pode ser o Espírito Santo trabalhando com aquela pessoa para te dar uma informação para que você não cometa o mesmo erro no futuro. Pura e simplesmente isso. Mas vamos tomar cuidado para buscar a verdade na Bíblia e não buscar na Bíblia a nossa verdade. É interessante essa frase. Vale o joinha aí, né, pessoal do joião? Vale o joinha. Pessoal, outro texto também que o autor traz na lição de domingo é o texto de Jó, capítulo 2, 3. Nós estamos contextualizando os textos para que daí você trabalhe aí na sua classe. Jó 2, 3 diz assim: Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. A questão aqui é desse Jó era íntegro e reto. Então existe um homem íntegro e reto, ou seja, mas Paulo fala que todos nós somos pecadores, não tem como você ser íntegro e reto. Jó era íntegro e reto? Então vamos lá. A gente vê aqui. No capítulo 1, fala o quê? Fala que Jó, ele fazia holocausto, ou seja, ele fazia sacrifício expiatório por ele e pelos seus filhos. A gente vê lá, Jó, ele é chamado, a expressão utilizada para tamim, né, que seria um plural, e tam seria o singular, que é perfeito, sem defeito ou concluído. A gente vê lá, Gênesis 47, 18, a gente vê a expressão tam, o tamim, utilizada para a conclusão de anos. O ano fecha, o ano fica completo, vamos dizer assim. Essa noção de completude, o homem só é completo com o Messias, com o Mexia. A gente tem Levíticos 22, aí versículos 21 e 22, utilizados a sacrifícios de animais sem defeito, o sacrifício expiatório, que é símbolo do Cordeiro de Deus que foi morto. É símbolo do Messias, é símbolo de Yoshua. E vale lembrar que Jó é um livro, né, antes, escrito muito tempo do Pentateuco, então o sacrifício não é coisa de judeu. Né? Sim, não, e acredita que é escrito por Moshe, por Moisés, né? E tem o Pentateuco escrito por Moisés, e acredita-se, alguns entendem que por Salomão, mas a maioria entende também que foi escrita por Moisés. A gente tem lá Ezequiel 15:5, que é essa expressão utilizada como inteiro, ou totalmente, ou completo. A gente tem 1 Reis 6:22, como no término de projetos, Amós 5:10 como um discurso íntegro. Então veja bem, como é que Jó é um tamim?
e como eu posso me tornar um tamim, ou o ser tam, ou ser perfeito. Eu sou perfeito aos olhos do Messias. Uma vez que deposito fé no Messias, eu posso retirar justiça, eu posso me tornar perfeito, sem defeito, aos olhos de Deus. Um projeto perfeitamente construído, e ter um discurso realmente íntegro, se eu professo isso da maneira adequada. E eu só sou um projeto concluído se eu estiver ligado ao Messias. Legal. O último texto, né, apresentado aqui em domingo, né, é o texto de Ezequiel, capítulo 14, verso 14, eu vou ler o verso 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Verso 14. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor, né, o Senhor Deus. É interessante que durante a preparação a gente fez aqui algum exercício mental, né? Ou seja, qual é a relação entre Noé, Daniel e Jó? Pense, reflita. Tudo bem, você tem a alternativa A e a B, né, na questão para você dizer, né? Eles eram justos. Eles eram íntegros. Claro. Íntegros. Mas pense, né, que há muitas relações aí entre eles, relação de justificação, de intercessão. Fica como exercício aí para casa, para vocês pensarem, fazer esse exercício mental. Por que Ezequiel relacionou esses 3 nomes, né? Inspirado pelo Espírito Santo. A gente pode ver Santo. que Noé caiu o juízo de Deus, o dilúvio sobre o povo. No caso de Jó, caiu as doenças, as mortes, a desgraça. Nele próprio, como sendo um tipo e antitipo do Messias, que iria cair sobre ele as suas pragas. E que ia cair sobre ele, na verdade, em moléstias, vamos dizer assim. Ele morreu na cruz, ele foi açoitado. E sobre Jó caiu também malefício sobre ele. E no caso de Daniel, o povo estava passando por um período também de que o juízo de Deus estava caindo sobre eles. Escravos. A dispersão, uma das primeiras dispersões. Tem as relações com familiares, pensa aí, pessoal. Vamos lá, segunda-feira, contentamento. O primeiro texto que o autor traz, né, na linha da lição é o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 11, que na minha Bíblia diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12, Paulo dizendo, né? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí fica, né, uma dica, quando que Paulo falou isso, em que contexto ele falou isso, onde que ele estava quando ele escreveu isso. Porque senão parece o quê? Parece que vou ter que ficar feliz pela desgraça, pelo luto. Sendo que Jesus chorou. Quando um ente querido falece, a única coisa que a gente pode fazer é chorar. Então vamos lá. Chorar com os que choram. Isso, e não é bem essa questão. Não é pegar esse versículo separado a ferro e fogo. Isola. Vamos contextualizar para a gente entender. Filipos, cidade da Macedônia, norte da Grécia, foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, ano 51 a.C., provavelmente, segunda viagem missionária. Agora, quando? Entre 61 e 63, foi mais ou menos quando a carta foi escrita. No segundo encarceramento de Paulo, teve o primeiro encarceramento, que ele foi porque ele queria levar a sua causa, no caso, a Roma, e o segundo que não, né? Nero tacou fogo em Roma lá e estava perseguindo cristãos, ele acabou sendo encarcerado contra a sua vontade. Paulo preso em Roma. Aí Epafrodito trouxe de Filipos ofertas em dinheiro para o Paulo preso. E ele estava contente com essas ofertas em dinheiro que ele recebeu para o seu sustento, que veio da igreja de Filipos. E por isso que ele está escrevendo essa carta. A gente vê aqui, na verdade, uma igreja da Macedônia, uma igreja na Europa, na Grécia, uma igreja que não era propriamente assim tão rica, mas que tinha um carinho na hora da dificuldade, que na hora da pensou nele, ele não pediu nada. E ele estava muito grato. Então, por isso que ele escreveu isso. Ele estava dizendo o seguinte: estou em dificuldade. Por quê? Estou encarcerado. Estou preso. Vocês lembraram de mim, então fico feliz. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
Quem não gosta, né, de ter uma atenção, ainda hoje no curso de oração, né, a irmã Cleonice deu um testemunho que ela foi internada no hospital, né, semana passada, e ela estava contando assim do carinho pelos enfermeiros, até a cozinheira falou, vou fazer uma sopinha para você. Então é importante, né, que o cristão tenha esse cuidado entre os irmãos e com quem está precisando, porque isso vai fazer... Mesmo sem pedir. Exatamente, porque vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Ainda na segunda-feira, sobre o contentamento, né, o autor traz o texto lá de 1 Timóteo 4,11, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então agora a gente começa a trazer uma questão de santidade. Mas, continuando o nosso exercício de contextualização, já que o autor vai trazer várias passagens de Timóteo, de 1 Timóteo, esta carta, assim, quais são as características que esta carta de 1 Timóteo tem? Então vamos lá. Primeiro, quando, né? Aí é difícil saber se foi entre o primeiro e o segundo encarceramento de Paulo. Tem algumas teses, né, que entre 61 e 62 até o ano 67. Onde a gente contextualiza isso, a gente pode pegar Atos 19, foi mais ou menos ali no mesmo período, não que foi escrito, mas da narrativa, a história contada em Atos 19. A gente vê lá, Éfeso, Paulo escreve o que Timóteo devia realizar na igreja de Éfeso. Timóteo estava orientando os líderes. Não existia seminário propriamente. Mas lá os bispos, né, os superintendentes, vamos dizer assim, da igreja, eles tinham um líder, que o Paulo deixou lá, e Timóteo era esse líder. Paulo estava orientando Timóteo com relação à liderança. A gente tem ali no capítulo 1, a preocupação muito de Paulo com relação a falsos mestres. Ele cita Emeneu e Alexandre. Isso. E ele faz o quê? Entrega os dois para Satanás. 2 falsos mestres. Ou seja, vocês vejam cuidado com a palavra. Muitas vezes, é só lembrar de Jó lá, aqueles amigos de Jó defendendo supostamente Yahweh, mas se a gente ler capítulo 1 e capítulo 2, eles estão defendendo quem? Estão defendendo Satanás, porque aquilo que caiu sobre Jó não foi mandado por Deus. Satanás disse, coloca a sua mão, mas não, quem colocou a mão foi Satanás. E eles dizendo, não, está tudo certo. Arrependa-se, filho. Arrependa-se, porque Deus está fazendo isso com você. Não é Deus, é Satanás que está fazendo. Então eles estavam defendendo Satanás, estavam defendendo a Deus. Esses falsos mestres muitas vezes estão pensando que estão levando a palavra de Deus e estão levando a palavra de Satanás, ou até conscientemente. No capítulo 2 vai falar sobre mulheres, capítulo 3 fala sobre bispos e diáconos, capítulo 4 fala de uma apostasia vindoura. Doutrinas não bíblicas, alguns atribuem-se ao gnosticismos. Ele dá um exemplo de um pastor eficaz, o pastor eficaz é o que traz solução para essa apostasia, e a solução a gente já falou qual é a solução? A palavra. Capítulo 5 ele vai falar de viúvas, aqui tinha uma prática muito danosa, que é uma palavra linda hebraica, que é korban, aproximar-se de Deus, e virou um rito com o mesmo nome. Criou-se um procedimento, para você se livrar, vamos dizer assim, de um ente que era um peso, traziam dinheiro para o templo e daí você se livrava daquilo. Uma prática abominada pelo apóstolo Paulo, que ele fala inclusive que essas pessoas são piores do que os incrédulos. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Não cuidar do seu filho, não cuidar dos seus parentes, vamos dizer assim, pior que o incrédulo. Não é só pegar, ler a Bíblia e sair por aí pregando, não. Tem que cuidar dos seus familiares. E no capítulo 6 fala de escravos e fala que o amor ao dinheiro é causa de falsos ensinos. Veja bem, muitas vezes não é que é um satanista, não. Mas muitos pastores, muitas pessoas que pregam a palavra motivados pelo amor ao dinheiro, também são falsos. Falsos mestres. Vamos pregar para aumentar a fidelidade dos irmãos e aumentar a arrecadação, né? Não, tem que aumentar a fidelidade dos irmãos, não com o princípio da arrecadação. Legal, pessoal. Avançando agora para a terça-feira, confiança. E mordomia tem tudo a ver com confiança. O autor traz o texto lá de Provérbios 3, no verso 5. Na minha versão diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E mais uma vez, vamos fazer análise textual, principalmente aqui, né, das palavras confia, coração, estribes, entendimento. Isso, primeiro. Expressão, porque assim,
A palavra na língua portuguesa confia não traz conotação nenhuma. Mas a palavra original no hebraico ela significa confia, mas traz conotações. Vamos puxar essas conotações então um pouco. Batar, confiar, tudo bem, traduzido. Mas ela traz uma conotação de acreditar em. Então tem uma conotação aí de crer. Então o confiar traz essa conotação de crer no Senhor junto, no original. Apoiar-se, ou seja, eu me sustento, ele me segura em pé. Ou seja, Yahweh me segura em pé, apoiar-se. E traz uma conotação também de segurança, o estar seguro. Então essa confiança me deixa seguro. A expressão hebraica traz essa conotação. E o estar tranquilo. Então, confiar no Senhor. Agora, de todo o coração, live. Coração, meio. Então, confia no Senhor de todos os meios também, porque o live traz essa conotação. Centro, colocar Yahweh no centro, como sendo o centro dessa minha confiança. Mente, ou seja, algo que você introduz na mente e na sua consciência. Tudo isso com leve, são as conotações que carregam a expressão coração, né, no original. E não ter estribes, daí o char. Esses estribes é interessar-se, dirigir-se, prestar atenção, atentar e por oposição afastar-se. Mas veja bem, no seu próprio entendimento. Então não se interesse, não seja guiado, não se dirija, não preste tanta atenção, não se atente tanto ao seu próprio entendimento. Aí é o entendimento binar, compreensão, sabedoria, entendimento, razão ou juízo. Como o Valmir Ribeiro disse, né? De um verso dá para você quase fazer um sermão, porque ele é muito profundo, né? Cada verso da Bíblia, na verdade, traz uma profundidade muito grande para você estudar. Por isso que a Bíblia não é feita para ser lida, é feita para ser estudada, para ser entendida e em oração. Outro texto que nós vamos aqui mais uma vez aprofundar é o texto de Isaías 55, verso 9, que o autor também traz na linha, que na minha versão diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus falando quão distante, né, está aí o pensamento e o raciocínio de Deus, os caminhos de Deus. A pergunta é, essas palavras caminho e pensamento, quais seriam os radicais hebraicos? Vamos lá. Derek, caminho, via, caminhada, distância, modo, meio, através de. Aqui essa noção de caminho, a gente vê Cristo no Novo Testamento, ele fala que Cristo é o caminho. Então qual é o caminho de Yahweh para a salvação? O caminho de Yahweh para a salvação é Cristo. Eis que ponho diante de vós dois caminhos, um da vida, um outro da morte. Da bênção e da morte. Qual Jó escolheu? Jó só era Tan, porque o holocausto, por ele e por seus filhos. O único caminho que nós temos, que é o caminho da vida, é Cristo. Pensamentos, que é o Mahashav, pensamento ou ideia. Veja bem, aqui há uma colocação do pensamento mais altos e os vossos pensamentos. Aqui uma noção de santificação. É aquela coisa de você aceitar a iluminação, você pegar a Torá escrita, o Rumash, o texto escrito, e introduzir esse texto na sua mente, para que aquele pensamento do alto venha até você e você substitua os seus pensamentos por esse pensamento do alto. Você coloca isso na sua mente, vai haver aquele conflito na sua mente, porque você tem o Etzer Hará, você tem a natureza pecaminosa, é aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, mas você deve sublimar esse pensamento mais baixo, esse pensamento seu. Você deve colocar na sua mente os pensamentos do alto. Legal. E aí o último texto de terça-feira, na verdade são dois textos, mas é de 1 Coríntios capítulo 4, o verso 5, primeiramente. Na minha Bíblia diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, antes que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte
de Deus. Novamente está falando aqui do não julgueis. Isso, e o Coríntios 13, pode ler também, que vai falar... Capítulo 13, né, verso 12, só localizando aqui, que diz assim: porque agora vemos como em espelho, ou obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conhecerei como também sou eu conhecido. Isso, então veja bem. Aqui, Coríntios 4, Coríntios 13, 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 13, uma noção que é importante. Juízo pré-advento. Note, antes que o Senhor venha, antes que o Kyrios venha, o Senhor. Então, pré-advento do Kyrios, do Messias. O que vai acontecer depois do advento? Juízo judicativo. Temos o juízo pré-advento, onde os livros estão sendo escritos. Nós vemos tudo como fala Coríntios 13 aqui. Nós vemos em parte, malora lovedrema em fatia, né, como fala a música, e como fala o texto bíblico. E agora, no milênio, depois do advento, nós teremos acesso a esses livros. Saberemos por que nós estamos lá e por que muitos não estão lá. Esse juízo judicativo é um juízo, na verdade, de equilíbrio de conhecimento, que foi adquirida durante aqui. Nesse milênio, os salvos irão ter acesso a verdades que ninguém consegue imaginar. Livros e livros não conseguiriam dizer que tipos de verdades são essas. A gente tem apenas uns indícios de como será, mas que teremos esse acesso a essas verdades, teremos. Legal, o que marca nesse verso é dizer assim: conhecerei como sou conhecido, porque Deus realmente nos conhece profundamente. Esse texto é muito bonito. Pessoal, avançando então agora para quarta-feira, nossa influência. O primeiro texto que a gente vai trazer, só que agora a gente não vai só contextualizar, como trazer aqui uma relação de um costume, judaico que eles desenvolveram, baseado justamente nos papéis, que Cristo desempenha no processo de salvação, que os rituais que foram passados ao povo também representavam no processo de salvação. O texto é de Efésios, capítulo 5, no verso 8, que diz assim na minha versão: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Qual seria o contexto? Assim, ele usou esse luz. Jesus já usou também essa analogia. Sim, a gente vê aqui nossa influência e a gente vê uma metáfora com luz, com luz. Ouro. Deus faz sois o sal da terra, a luz do mundo. Isso, e a gente vê isso em Efésios 5:8. A gente vai fazer uma análise aqui do Hanukkah. Hanukkah, que é chamada a festa das luzes. Ela tem uma simbologia, ela tem um sentido literal. Vou falar desse sentido literal primeiro. O que acontece? Foi uma revolta dos Macabeus. Antíoco IV, se não me engano, ele era líder, vamos dizer assim, império dos gregos, de um exército grego sírio, e eles proibiram a leitura da Torá, proibiram Brit Milá, que é a circuncisão, proibiram várias práticas judaicas. Quando aconteceu isso? Naquela região, por volta de... A revolta foi no 25 do mês de Kislev, no ano de 162 a.C. Tá, o que acontece? Eles entraram no templo, eles urinavam nas cortinas, e eles sacrificaram, pegaram banha de porco, jogaram em volta do templo, e pegaram um porco e sacrificaram no altar do holocausto. E a revolta dos Macabeus, eles eram um exército muito, muito menor, e venceram essa batalha. E a primeira coisa que eles fizeram, no ano 162 a.C., foi a consagração de um novo altar. Foi a primeira coisa. Tá, e o que isso tem a ver, então, com Cristo? O altar é símbolo profético de quê? Do Calvário. Aquele cordeiro do holocausto é um símbolo profético de quê? Do Messias. Então, veja bem, essa festa das luzes, ela é o resgatar do quê? Eles não podiam ler a palavra, eles não podiam ler a Torá. Foi proibida a eles. Depois dessa revolta, eles puderam novamente ler a Torá, praticar novamente os costumes e oferecer novamente os sacrifícios.
Interessante isso, uma palavra hebraica, que é o Ner Tamid, que seria o fogo eterno, que ele era aceso na Menorá, que seria o candelabro, né, que é o candelabro de 7 pontas. Esse candelabro de 7 pontas seria a mensagem levada, 7 plenitude, né, plenitude, é a palavra de Deus pura, perfeita. Pode ser feita uma associação com as 7 igrejas. Essa palavra ela se manteve, né, profeticamente, né, naqueles períodos das 7 igrejas, se manteve também preservada sempre de alguma maneira, apesar dos ataques de Satanás, essa palavra, a apostasia. E a questão que o Hanukim, aqui um ponto interessante que nós podemos também associar com a questão do Messias. O Hanukia, são 8 velas, simboliza a presença de Yahweh. Mas existe uma vela central, que é chamada Shamash, significa servo. Essa vela central é a vela que acende as demais, as outras velas. Fornece luz para as demais. Exatamente. E a gente vê aqui, agora vamos trazer a passagem do Novo Testamento. Em João 10, 22 e 23, a gente vê Jesus na Hanukkah. Ela é chamada de segunda festa dos tabernáculos, Sukkot. Em João 8,12, Jesus chama a si mesmo de servo. Lembra aquela vela que era serva? Ou seja, Jesus é que acende essas outras velas. Quem seriam essas outras velas? Os conversos. Seria todas as pessoas que aceitam crer nele. Zacarias 3,8 fala o seguinte: trarei o meu servo, o renovo. Semash, o renovo. Jeremias 23, 5, 6. Yahweh levantará para Davi um Semash Tsedek, um renovo justo, que reinará com sabedoria e fará o que é justo e juízo. Tzedaká Mishpat. Quem é esse que Yahweh levantará? É o Messias. Então, essa luz, ela tranquilamente, ela é o Messias, o Espírito Santo colocando o caráter do Messias em todo aquele cristão que crê. A gente tem uma primeira coisa aqui. O Messias é o princípio, é o Bereshit. No Bereshit, no Gênesis, a primeira coisa criada foi luz. Então ele, como agente criador, pode ser simbolizado a luz. A gente tem Êxodo 25, 31 e 40. A expressão do Menorá, ela tem um pronome pessoal em hebraico. Então veja bem, isso denota o quê? Uma verdade espiritual naquela luz, também podendo ser um símbolo. No 3 a gente tem o Shekinah. A arca do concerto tinha também uma luz, simbolizava a presença de Deus. A gente tem em Números 6, 24 e 26 a bênção arônica, que é, ou seja, a luz da bênção de Deus. Em Salmo 119, 105, nós temos: a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então a palavra também como luz. Inclusive, na pergunta lá atrás, o texto de Mateus 5, 16, vou ler desde o 14, que diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. É o 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A gente tem aqui Mateus 5. Mateus 5 começa com as bem-aventuranças. A gente tem bem-aventurado, Macarius, em grego, é o alegrar-se, tudo bem. Uma palavra que poderia ser utilizada no hebraico seria o asherei, que traz essa conotação de alegria, mas também traz uma conotação de avante, de avançar, ou seja, é uma transição de existência. Não dá para falar tudo agora, mas o Sermão da Montanha poderia servir também como um degrauzinho de santificação. O Sermão da Montanha também servia como se fosse, na verdade, uma crítica aos posicionamentos judaicos da época. Fariseus, saduceus e zelotes. Fariseus mais legalistas, saduceus menos legalistas, mais liberais, zelotes guerreiros, querendo um Messias que viesse militar, e os essênios,
que vou focar nesse, porque essa é a passagem que está na lição. Os essênios, eles entendiam que eles tinham que sair das cidades e ficar no deserto longe de toda a corrupção. Ou seja, eles não eram luz. Eles faziam o que ali? Nós temos duas palavrinhas aqui. A primeira palavra é o alqueire, certo? Isso. O alqueire seria um sinônimo de vaso. Você imagina você pegar a lâmpada e você colocar a lâmpada num vaso. Dentro do vaso. Ela não ilumina nada. Segunda palavra? Palavra é velador. Vaso velador. Isso. O velador seria onde se pendurava a lâmpada, no caso, no meio da casa, para iluminar. Isso era uma crítica aos essênios. Por quê? Os essênios iam para o deserto. Como eles poderiam servir de luz? Como eles poderiam levar a luz para as pessoas indo para o deserto? Sendo que as pessoas estavam na cidade. Ou então estavam no campo, nas suas casas. Então não é momento da gente ir para os campos, para a gente se refugiar, para a gente ir para os mosteiros, não, né? É momento de pregar o evangelho aí, onde precisa ser pregado. Bom, vamos entrar então agora no último tema dessa lição, o último tema desse trimestre. O tema de quinta-feira, palavras que queremos, eu coloquei ou não, ouvir. O autor traz aqui dois textos principais, que é o texto de Mateus 25, no verso 1, e Mateus 7, 23. Primeiramente, nós vamos contextualizar o capítulo de Mateus 25, né, que traz aqui duas parábolas e depois o grande julgamento. Qual é o contexto desse capítulo 25 de Mateus? Então vamos lá. São duas parábolas, elas devem ser analisadas junto. A gente mostrou um gráfico lá sobre essa primeira parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos, né? Então vamos lá, vamos analisar ela e depois vamos perceber como ela se completa. 10 virgens, conforme o Espírito de Profecia nos ensina, veja bem, que esse partenoi, que seria virgens em grego, esses grupos, vamos dizer assim, não era noivo. Então não está falando da esposa. A esposa é a igreja. Tá, mas então quem seriam as virgens? Partenoi. Dois grupos, duas classes que professam esperar o Senhor. Sim. Duas classes. Tá. Carregam lâmpadas. Lâmpadas com a palavra de Deus. Um azeite. E o óleo é o Espírito Santo. Lembramos que nós falamos que essa é uma parábola profética que falava do desapontamento. Veja bem, existiam grupos de pessoas lá no grande desapontamento, certo? Dois grupos de pessoas que profetizavam esperar o Senhor, os mileritas. Existiam esses dois grupos. E eles carregavam a palavra de Deus. Os dois. Os dois grupos. E eles falavam o quê? Marcaram uma data. Esperaram o noivo naquela data. Esperaram o noivo. Só que veja bem, essa palavra que Jesus iria voltar naquele dia, ela tinha óleo? Tinha o Espírito Santo? É interessante que elas ouviram o barulho que viria o noivo, né? Ou seja, o noivo ainda não tinha chegado, mas ouviram o barulho. Então veja bem, equívocos podem acontecer enquanto você está com essa lâmpada na mão. Essa lâmpada ela pode efetivamente suportar por um longo tempo, vamos dizer, essa mensagem que esse grupo tem, ao longo da história ela pode se provar com pouco óleo. Por exemplo, eles estavam estudando Daniel e Apocalipse. Tinham muitas verdades ali, mas um ponto específico não tinha o Espírito Santo. Não era o Espírito Santo que estava falando ali. Era um equívoco. E o Espírito Santo, e a palavra que nos vem pelo Espírito Santo, ela não traz nenhum tipo de equívoco. Então, essa associação a gente pode fazer ao longo de toda a história da igreja. Nós vemos lá o período em Apocalipse, o período profético de Éfeso, que a igreja era pura. A gente vê lá com Constantino, quando a coisa começou a se contaminar. E a gente vê, mas a verdade sempre ela fica em um grupo específico. Esse grupo específico seria aquele grupo que não desiste. Sempre busca mais óleo. E que a lâmpada está sempre... Ela está com óleo suficiente para até a vinda do esposo. Agora a gente vai lá. Há os talentos. Verso 14. Esse talento, na verdade, é o quê? O Espírito de Profecia novamente traz a ilustração. Todo o seu empenhar-se, os seus dons, os dons espirituais, propriamente dito, as suas aptidões, você usar a sua energia para levar essa luz para o mundo e trazer mais para dentro dessa igreja. Trazer mais pessoas para dentro dessa igreja. Você vê que
nesse grupo, nós podemos falar, por exemplo, de dissidentes. Muitas vezes aquela pessoa que se julga acima da verdade, que vai procurar a Bíblia para mostrar, para encontrar a sua verdade na Bíblia e não encontrar a verdade que está na Bíblia. Você vê que muitas vezes o dissidente, na verdade, é uma pessoa que quer ser muito especial. Ele quer encontrar uma coisa que ninguém encontrou e muitas vezes cai. E muitas vezes é uma dessas virgens loucas, porque a palavra que ele está trazendo ela não é do Espírito Santo, é uma palavra dele. Que ele tenta, de alguma forma, tornar, através dessa descoberta, tornar a si como sendo uma pessoa especial. Você já é especial. Para Deus você já é especial. Você não precisa encontrar nada. Você não precisa achar alguma forma artificial para ser especial para Deus. Você já é especial para Deus. Que legal, hein? Mais alguma coisa? Sim, a gente vê lá agora Mateus 7. Isso, agora Mateus 7 é onde fala lá de não praticar. Ele traz o verso 23 do capítulo 7, que no meu diz assim, deixa eu só vir aqui, 23. Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, isso. Parece que se isolar novamente o contexto. Porque a gente pensa assim, pera lá, Cristo veio para os pecadores. Ele tinha problemas com os fariseus, que achavam que não tinha pecado. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Os que praticam iniquidade. Que tipo de iniquidade que ele está falando? Tem que voltar para o contexto. Que tipo de iniquidade que ele está falando? Vamos ver qual é essa iniquidade? No verso 1, ele fala, não julgueis para não ser julgados. Já é uma crítica a fariseus, que eram extremamente legalistas. Verso 2, com os juízos que julgardes, vocês serão julgados. Ou seja, se vocês julgam pela Torá das obras, presta atenção, vocês também serão julgados pela Torá das obras. É impossível. E aí é impossível ser. Aí não é impossível, porque aí você não vai ser salvo. Com a medida que vocês medem, vocês também serão medidos. Prestem atenção. Daí a gente tem lá, tira a trave do teu olho antes de achar o goelho do olho do teu irmão. Pessoa que fica procurando pecado no outro e não percebe que está com uma trave na própria casa. Na nossa igreja não tem isso. No verso 7, fala de pedir, né? O mais importante dos pedidos é você pedir que Deus lhe dê condições de você se arrepender dos seus pecados, de você mudar. A gente tem lá, ele fala a questão do que tipo de pai daria coisas más. Que um filho pede pão e você dá uma pedra, ele pede um peixe e você dá uma serpente, para nós confiarmos em Yahweh, que Yahweh nos ama assim como o pai ama o filho. E daí a gente vê lá no verso 15, começa a falar de falsos profetas. E esses falsos profetas são reconhecidos pelos seus frutos. Eles pregam a palavra por amor ao dinheiro. Eles pregam a palavra para se enaltecer, para serem tidos como pessoas... Mas são disfarçados em ovelhas. Isso, disfarçados em ovelhas. Veja bem, essa iniquidade que o apóstolo Paulo está falando, que Mateus está falando, que na segunda vinda, muitos dirão, mas eu profetizei isso, não pratiquei milagres, mas eles eram falsos profetas. Não era a palavra de Deus que eles estavam proferindo, era uma palavra distorcida, eram heresias, eram falsidades, eram questões que desvirtuam a finalidade da palavra de Deus. E aí eu encerro, né, com o título da lição, o subtítulo da lição, né, que o título é Mordomia, Princípio, Motivos do Coração. Ou seja, às vezes ele está pregando a palavra certa, mas o que motiva ele a pregar a palavra é o motivo errado. E o que será que está nesse coração? Será que é Cristo que está nesse coração? Deixa Deus julgar. Não julgueis para não ser julgados. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Alexandre, como você vê, né, tá faltando muitos minutos aqui, muitas colaborações. Quando você estiver preparado, retorne aí para o canal. Nós estamos já sentindo sua falta, estamos com saudade de você aqui. Com certeza aí os nossos 2.300 inscritos também estão sentindo sua falta. Assim que você estiver preparado, volte aí para nós, tá? Se Deus quiser, em breve, Deus aconselha aí os seus pensamentos e logo estará conosco. Se você tem alguma coisa para comentar dessa lição, deixe seu comentário, se quiser mandar um abraço para a sua igreja, deixa aí que a gente manda um abraço para a sua igreja. Muito legal saber que a gente tem pessoas ouvindo essas palavras que a gente grava aqui, espalhadas aí no mundo inteiro, né? Então, que você sinta-se edificado com essas palavras, assim como nós sentimos edificados, eu e o Ricardo aqui nesse preparo, ao estudar, ao refletir em cada lição. Foram assim 3, 4 horas, 5 horas de nossas vidas que passamos aqui, com certeza, meditando, buscando os pensamentos do alto
verificando, meditando no caminho ou nos caminhos de Deus. Nosso muito abraço. Encerramos aqui então essa temporada e, se Deus quiser, né, nos vemos aí na próxima temporada, no segundo trimestre de 2018. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Uma hora, né?